Tem dia que a garganta parece que virou um depósito de cascalho. Você até ensaia a resposta na cabeça, conjuga o verbo certinho, mas, na hora que o professor olha na sua direção, o ar acaba antes da primeira sílaba e você prefere fingir que tá caçando a borracha que caiu no chão escuro. Você já reparou que toda sala de aula tem aquele canto que parece que absorve a luz? Não é um lugar físico necessariamente, é uma cadeira. A penúltima da fileira do meio, ou aquela perto da janela onde a cortina tá sempre meio emperrada. É ali que você senta. Ou melhor, é ali que você habita. Você entra na sala antes do professor chegar, escolhe o lugar com a precisão de um franco atirador que não quer ser visto, e pronto. Começa o espetáculo dos outros. Sabe aquela cena em Toy Story onde o Andy ganha um brinquedo novo e todo mundo na caixa prende a respiração para não chamar a atenção? É exatamente assim que você se sente durante a chamada. O professor tá lá, olhando para a prancheta ou pro diário de classe, e vai passando o dedo pelos nomes. Ana, Beatriz, Carlos, e você ali, encolhido no capuz do moletom, torcendo para sua garganta não fechar de vez caso ele decida olhar para cima justo na hora do seu sobrenome. Quando ele finalmente passa pro próximo e você solta o ar que estava preso desde o primeiro minuto da aula, parece que você sobreviveu a um naufrágio. Só que ninguém viu o navio afundar. Para todo mundo, você só tava ali, olhando pro caderno como uma expressão neutra que levou anos para ser aperfeiçoada. A verdade é que ser o quieto da sala é um exercício diário de camuflagem. Não é que você não tenha nada na cabeça. Pelo contrário. Se a sua mente fosse projetada numa lousa digital, estaria parecendo o painel de controle do filme Divertidamente quando a sala de controle entra em pânico total. Tem teoria sobre o universo, tem aquela frase que o cara falou no Discord ontem à noite, tem a música que ficou grudada no refrão desde a hora que você escutou no fone de ouvido vindo pra escola, e tem o roteiro inteiro de uma discussão imaginária que você ganhou com perfeição na hora do banho. Mas aí a campainha toca. O sinal bate. O professor faz uma pergunta pro ar. Alguém sabe me dizer qual é a causa principal disso aqui? E é nessa hora que o corpo trai a gente. A sua mão até ensaia um movimento milimétrico, o cotovelo sai 1 centímetro da mesa, mas aí o cérebro grita, vai gaguejar. Todo mundo vai olhar. Vão parar de conversar para ouvir o esquisito falar e você paralisa. A mão volta pro bolso do moletom como se estivesse queimando. Outro aluno, aquele que senta na frente e parece que já nasceu sabendo responder tudo com a maior naturalidade do mundo, levanta o braço sem nem pensar. Ele erra metade das coisas, ou fala com uma segurança invejável, e ninguém liga. Ele continua existindo normalmente. Se você errasse, parece que a atmosfera da Terra mudaria de composição. Como se o seu erro fosse imperdoável. Tem um filósofo chamado Baruch Spinoza que falava sobre uma coisa chamada conatus, que é basicamente o esforço que todas as coisas fazem para continuar existindo e ocupando espaço no mundo. Só que, quando você é o quieto, parece que o seu conatus está com defeito de fábrica. Você quer existir, mas quer existir no modo baixo consumo de bateria. Você quer que saibam que você é legal, que você entende das coisas, que você joga o mesmo jogo que eles, mas o preço de ser visto parece alto demais. É como se a sua voz tivesse um peso físico insuportável. Se você falar alto demais, a sala inteira vai silenciar de um jeito estranho, como se um objeto tivesse levitado do nada. E esse silêncio pós-fala é a sua maior pavor. Aí o recreio chega. A turma se divide nos grupos tradicionais que parecem saídos de uma série da Netflix que você assiste no quarto escuro. O grupo do fundão que ri alto de qualquer besteira, o grupinho das meninas perto da porta organizando os stories do Instagram, e os duos isolados que caminham pelo pátio fingindo mexer no celular só para não parecer que estão sozinhos. Você fica no meio termo. Nem totalmente solitário a ponto de dar pena, nem integrado o suficiente para participar da resenha da hora do almoço. Você vai até a cantina, compra aquele salgado morno, senta na mureta mais afastada e abre o TikTok. O algoritmo te entende melhor do que qualquer pessoa na escola inteira. Ele te dá exatamente os vídeos que você gosta, na velocidade que você tolera, sem pedir nada em troca, sem te fazer gaguejar, sem exigir que você olhe ninguém nos olhos. E é engraçado como a gente cria teorias mirabolantes para justificar o próprio medo. Você começa a achar que você é de uma espécie diferente. Olha pros outros rindo no corredor, jogando papo fora sobre a matéria de biologia ou combinando de ir na praça mais tarde, e pensa, eles têm um manual de instruções da vida social e eu esqueci de baixar o arquivo. Você se sente um espectador da sua própria adolescência. Como se o filme estivesse passando na tela grande e você estivesse sentado na última fileira do cinema, comendo pipoca sozinho, vendo todo mundo interagir na tela, mas sabendo que a sua cadeira tá quebrada e que você nunca vai conseguir subir lá no palco para participar da cena principal. O problema não é nem ficar sozinho. Muitas vezes você gosta do seu silêncio. O problema é quando o silêncio deixa de ser uma escolha e vira uma armadura pesada demais para tirar. Porque você até tenta ensaiar uma frase no grupo do WhatsApp da sala.
Você digita, apaga, digita de novo, troca vírgula, acha que ficou muito formal, acha que ficou muito idiota, e no fim, apaga tudo e manda só uma figurinha genérica de um gatinho piscando. Pronto. A sua participação na vida coletiva da turma por hoje tá garantida por um emoji de 2 segundos. E aí você percebe que a sua vida social tá virando aquela dinâmica bizarra do filme O Show de Truman, onde todo mundo parece saber o roteiro menos você. Os outros já entram em cena sabendo a piada interna, a risada certa, o tom de voz que o diretor invisível da adolescência aprovou. E você tá lá, figurante de blusão de moletom cinza, tentando descobrir qual é o seu texto enquanto o professor tá explicando matrizes e o giz range no quadro negro. O pior é que a gente acha que ser quieto é uma escolha estética, um jeito blasé de levar a existência, mas no fundo é pura sobrevivência. É o instinto primitivo de quem aprendeu que, se você não levantar a mão, ninguém vai mandar você pra diretoria pra passar vergonha na frente de todo mundo. Só que essa blindagem começa a sufocar. Sabe quando o alarme do celular toca de manhã bem na hora que você tava tendo aquele sonho bom e você quer esmurrar o aparelho? Ser o quieto da sala às vezes parece isso. O mundo lá fora tá gritando, a diretora tá chamando no microfone, o pessoal tá berrando no fundo da quadra de esportes, e você só queria o botão de silenciar o universo por 10 minutos. O filósofo francês Jean-Paul Sartre falava muito sobre como o olhar do outro nos transforma em objeto. É exatamente isso que rola na sala de aula. Quando a professora vira e diz: agora vamos fazer um trabalho em duplas, escolham aí, a sua espinha dorsal congela. Parece que acenderam um holofote de estádio de futebol bem em cima da sua carteira. Nesse microsegundo exato, você deixa de ser um ser humano com sentimentos complexos, gostos musicais específicos e piadas internas na sua cabeça, e vira apenas o esquisito que sobrou. E aí você revive aquela cena clássica do Homem-Aranha, mais especificamente do Peter Parker antes de virar herói. O cara que todo mundo esbarra no corredor do colégio, que deixa cair os livros no chão e fica abaixado, juntando as folhas de caderno, enquanto o resto da escola passa por cima, rindo, sem nem notar que ele tá ali. Você quer ser invisível, mas quando finalmente consegue a invisibilidade que tanto pedia, dói perceber que ninguém sentiu a sua falta. A verdade é que a gente passa a adolescência inteira tentando acertar um equilíbrio impossível. Não quer chamar atenção porque tem pavor de errar, mas ao mesmo tempo quer ser sacudido por alguém que diga: ei, eu tô vendo que você existe, e você é legal. É um paradoxo desgraçado. Porque a gente acha que o silêncio protege a gente do julgamento alheio, mas na real ele só cria uma redoma de vidro onde o único juiz implacável é a nossa própria cabeça, que fica repetindo em loop infinito todas as vezes que a gente gaguejou no meio de uma apresentação oral no ano passado. Só que a vida real não é uma competição de quem fala mais alto na hora do recreio, por mais que pareça que os donos da caixa de som portátil da turma ganhem o campeonato todo santo dia. Tem uma frase do filósofo Arthur Schopenhauer que diz que a solidão é o quinhão de todos os espíritos superiores, mas vamos combinar. Às 2:30 da tarde de uma terça-feira chuvosa, com a bateria do celular em 9% e o professor de química passando a lista de exercícios, você tá longe de se sentir um espírito superior. Você só tá com fome, com preguiça e com aquela vontade imensa de que o sinal bata logo pra você poder voltar pro seu quarto, botar o fone de ouvido com o cancelamento de ruído ligado no máximo e fingir que o colégio inteiro foi só um delírio febril. E quer saber? Tá tudo bem. O silêncio não precisa ser um atestado de defeito de fabricação. Às vezes, ser o quieto da sala é só estar num ritmo diferente no mundo que insiste em colocar a vida em velocidade 2 vezes. Quando você aceitar que não precisa performar o personagem do aluno popular e barulhento para ter valor, o peso nos ombros diminui um pouco. A voz vai voltar a destravar no dia certo, com as pessoas certas, na hora em que fizer sentido. Até lá, respira fundo, guarda o celular no bolso, fecha o caderno e vai para casa. O mundo lá fora continua barulhento, mas o seu espaço particular continua inteiro esperando por você. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o leak aí.